Boa noite, me chamo João Felipe Maciel, sou aluno do oitavo semestre de Ciências da Computação. Hoje eu vou estar executando aqui um código do jogo da velha, utilizando sockets, proposta feita pelo professor Humberto, da matéria de Sistemas Distribuído, na qual o objetivo da atividade é justamente utilizar o jogo da velha para fazer dois processos de troca de mensagem via TCP através de socket. Bom, as principais bibliotecas que a gente utilizou: Socket, Threading, JSON e essa EPI-Widgets, porque eu estou utilizando pelo Colab. Isso pode variar de acordo com a IDE utilizada. A que eu escolhi utilizar foi a do Colab. Bom, para isso, explicando um pouco sobre o código, primeiro a gente envia mensagem entre cliente e servidor, né? No qual a gente define se é uma jogada, se vai reiniciar, enfim, essa é a mensagem que chega para ele. Essa linha para a gente converter o objeto em JSON pelo envio através do socket, né? Aqui a gente reconstrói a mensagem recebida pelo socket. Bom, na classe principal a gente controla a interface, conexão e regras do jogo, então a gente faz as delimitações do que pode acontecer, o que não pode aqui. É, o servidor igual é o jogador X e o cliente é igual ao jogador zero, né? O jogo da velha consiste em duas posições, X e zero, então para ficar mais fácil a explicação. O estado de conexão e da partida, campos de host e a porta usada na conexão TCP. Aqui a gente faz a delimitação do botão, e o botão muda conforme o modo, ou seja, se é cliente ou servidor, muda o botão de X para zero. Aqui a gente cria a grade visual do tabuleiro, nesse trecho do código. Aqui a gente. Cada botão, né? Ele representa uma posição do tabuleiro, então para cada posição selecionada, ele representa uma posição no tabuleiro em si. Nesse trecho a gente recria os nove botões para garantir que o reinício limpe a tela no Colab, ou seja, cada vez que você reinicia a partida, ele recria de novo os nove botões do jogo da velha para você poder ter um novo campo limpo, né? Bom, o servidor ele abre a porta e espera o cliente se conectar. A thread para receber a mensagem sem bloquear a interface, o cliente ele vai se conectar no host, na porta do servidor, e depois a thread para receber as mensagens jogadas no servidor, né? Então, para você controlar o que cada um está fazendo. Valida a jogada, atualiza o tabuleiro e envia mensagem para o outro jogador. Como o jogo da velha ele é um jogo de turno, então a gente precisa esperar o outro oponente jogar para a gente poder jogar novamente. Então, é chegado a mensagem, ainda não é a sua vez, ou a casa já está ocupada, caso você tente selecionar um ícone, uma posição no qual já foi preenchida. É, Aqui ele fica recebendo as mensagens em JSON, né, pela conexão TCP. Nesse trecho a gente decide se a mensagem recebida é jogada ou reinício, ou seja, que define, né, se você quer reiniciar a partida ou não. Aqui a gente tem os vértices, as linhas, as colunas e as diagonais do tabuleiro. No caso de empate, quando acontece, todas as casas estão ocupadas e não há um vencedor, ou seja, não tem como fazer uma posição, três posições seguidas de um único caractere, né? Então com isso dá empate, que é considerado velha, né? E a gente até sobe uma mensagem, né, de fim de jogo deu velha, em caso de empate. Bom, agora aqui, já na parte do jogo em si, a gente primeiro inicia o servidor. Aí, ó, servidor iniciado, aguardando o cliente. Agora o cliente conecta-se ao servidor. Pronto. Então aqui a gente tem qual é o jogador X e o jogador zero. A gente tem o host e a porta. A gente tem qual é o jogador que está jogando no momento, ou seja, a vez. Então aqui, nos dois casos, tanto para o jogador X quanto para o jogador zero, aparece que a vez é a vez do jogador X, ou seja, é a vez do servidor. Então, nesse caso, vamos selecionar aqui uma posição.
Você pode ver que a posição se replica para os dois cenários e já altera a vez, ou seja, vez do jogador 0, status, jogada enviada, aguardando o adversário. Para o cliente, por causa do jogador 0, status, sua vez de jogar. Então a gente vai lá, seleciona uma posição, volta para a vez do jogador X. Se a gente tentar jogar numa posição onde já foi preenchida, não tem a possibilidade de fazer essa continuidade. Então a gente precisa obrigatoriamente selecionar um campo onde não foi preenchido. No caso, vamos selecionar esse aqui. Jogador 0. Vamos selecionar aqui. Jogador X. Vamos finalizar o jogo. Fim de jogo, jogador X venceu. Fim de jogo, jogador X venceu. Então, a mensagem se replica para os dois jogadores, tanto o jogador 0 quanto o jogador X. Bom, agora se a gente clicar aqui em reiniciar a partida, ele reseta o tabuleiro, partida reiniciada, então a gente pode jogar novamente. Então, vamos fazer o jogador 0 vencer. Ou seja, fim de jogo, jogador 0 venceu. Ou seja, na primeira partida o jogador X, na segunda partida o jogador 0. Vamos reiniciar a partida.